Bom dia! Hoje eu vim fazer a correção da atividade de língua portuguesa de semana passada, do dia 23, tá bom? Vamos lá. Peguem o caderninho de vocês com o lápis, observem aqui a correção e façam a correção no caderno de vocês, tá certo? A primeira questão era para reler os fragmentos da crônica. O primeiro fragmento. Eu não disse, tornou ele, mostrando os dentes vitoriosos. Dona Neném é dessas que pagam para ver. Espere, saltou o homem do supermercado, ferido nos seus brios. Na A da primeira, vocês teriam que indicar o sentido dessas palavras em negrito dessas frases. Qual é o sentido delas dentro dessas frases que vocês entenderam que é? A primeira, mostrando os dentes, qual é o sentido dela? Que era demonstrando agressividade, não é? A segunda, que era pagam para ver, era uma expressão de dúvida, que ela queria saber mesmo se a louça era realmente inquebrável. E na terceira frase, ferido nos seus brios. Esse sentido dessa expressão nessa frase era o sentido de ofendido na hora, no orgulho. Ofendido na honra e no orgulho. Na B, leia a informação do quadro lateral e depois responda essas palavras e expressões. Se elas foram utilizadas no sentido próprio ou figurado, vocês iriam ler aquele quadrinho do lado que vinha explicando como era o sentido próprio e como era o sentido figurado, que era o sentido denotativo e o sentido conotativo. E essas expressões estavam no sentido qual? Próprio ou figurado? No sentido figurado, não é? Porque elas ganham um novo significado dentro das frases. Na segunda questão, o texto do Diário de Pilar, na Amazônia, é narrado em primeira pessoa. Nessa crônica, em terceira. Compare estas duas frases nos últimos parágrafos da crônica. Vocês iriam comparar as duas frases. Uma frase era falando assim: desculpem, ele é novo na casa. A louça não é esta, é aquela ali. São realmente inquebráveis, venham ver. E a segunda frase: sem esperar a resposta, pegou um dos pratos realmente inquebráveis e deixou cair. O prato esfarelou-se no chão. Levando em conta o conteúdo da crônica, a expressão destacada, que são essas expressões em negrito nessas frases, e o sentido de quando o gerente dita e quando está na voz do narrador. Explique sua resposta. Ou seja, esse sentido dessas frases estava mostrando uma ironia, não é? Na terceira questão, uma ironia porque os pratos realmente quebravam, não eram inquebráveis como falavam no título da crônica. Na terceira questão, releia esse trecho e observe a pontuação empregada. Vocês iriam ler esses trechos e iriam observar as pontuações. A senhora vai ter que pagar, foi quem começou. Pagar, eu? Tinha graça. Devagar com a louça, não é inquebrável? Na fala de Dona Neném, as frases são curtas e apresentam pontuação com função expressiva, ou seja, estava expressando uma reação dela, essa pontuação que está nesses trechos. O que essas particularidades revelam sobre os sentimentos de Dona Neném? Essas expressões, de acordo com a pontuação, expressavam o quê? No diálogo. Revelam uma irritação, não é? A indignação. Na quarta, na crônica são usados diferentes verbos
e locuções verbais para expressar o que fazem os personagens com os pratos no supermercado. Na A, quais são esses verbos e expressões? Os verbos tinham atirar no chão, jogar no chão, escapar das mãos, deixar cair, com jeito, largar no ar, esfarelar, jogar, atear no chão. Não é? Essas frases, essas expressões vocês teriam que estar colocando na A da quarta questão. Na B, considerando o contexto da situação em que os personagens se encontram, por que são usadas diferentes formas verbais pelo narrador? Por que são usados diferentes verbos e expressões verbais pelo narrador da crônica? O que é que vocês acham? Porque queria ter o foco principal, que era sobre a louça inquebrável, que era totalmente diferente, né? Na quinta questão, releia estas expressões empregadas pelo narrador. A. Essas expressões indicam o uso formal ou informal da língua. Por quê? Vocês responderam o quê? Expressão informal, não é? Por quê? Porque são expressões populares, expressões comuns do cotidiano. E na B? Crônicas são originalmente publicadas em jornais, lidos por muita gente, para depois serem possivelmente reunidas em uma antologia. Em sua opinião, a linguagem empregada nessa crônica está adequada aos seus leitores? A linguagem da crônica estava adequada para vocês que são os leitores da crônica? Essa resposta era pessoal. Espero que vocês tenham acertado todas as questões. Quem não acertou? Para isso, para acertar as questões, vocês precisam ler com todo cuidado as questões. Se tiver texto, ler os textos para poder estar conseguindo responder. E sempre que eu coloco lá nas postagens das atividades, qualquer dúvida, me chame no privado para tirar qualquer dúvida. Tá certo? Não tenha vergonha, pode estar chamando, tá bom? Muitos me procuram, agora outros não, aí respondem de qualquer jeito. Quando eu vou fazer a correção, está totalmente diferente a resposta, tá bom? Por isso, pode me chamar no privado, tá certo? E o mais importante, né? Esse coronavírus está se espalhando mais ainda. Quando a gente pensa que está acabando, não, e não está acabando. Por isso, se proteja. Não saiam de casa sem necessidade. Se protejam e protejam a família de vocês, quem vocês amam. Se precisarem sair de casa, usem a máscara, utilize o álcool em gel, tá certo? Não fique perto de muita gente para evitar aglomerações, porque o negócio está ficando cada vez mais sério. E nós, apesar da vacina, não sabemos quando iremos nos vacinar, não é? Espero que logo, logo. E quanto mais vocês estiverem fazendo o papel de vocês, o dever de vocês, que é estarem em casa, mais vai estar se acabando essa pandemia e nós iremos nos encontrar na escola, tá certo? Por isso, vamos fazer nossa parte e nos proteger. Um beijo e até a próxima aula.